Vídeo de dicas de HQ DC. Dá um panorama pelo menos geral aqui. E vamos aos comentários. Esse aqui tem que colocar junto. Vamos pegar aqui. Esse aqui é Batman Asilo Arkham. Ele é escrito pelo Grant Morrison, tá? Ilustrado pelo David Meckham. Tá, esse cara aqui, o desenhista, ele foi desenhista da série Sandman também, tá? Ele tem uma arte bem peculiar. Essa série do Asilo Arkham, ela foi publicada pela editora Abril várias vezes, tá? Pela própria Panini também várias vezes. Então é um material que você consegue achar até com certa facilidade. Pode não achar novo, tá? E nem precisa se preocupar que provavelmente a Panini sempre relança os materiais do Batman. E principalmente essa série aqui, que ela é bem cultuada e famosa. Essa história basicamente conta o Batman passando, vamos dizer assim, uma noite no Asilo Arkham, tá? Lidando com os psicopatas como Duas Caras, Coringa, Charada. E a arte ela é bem diferente, né, como eu comentei. Eu particularmente gosto bastante desse álbum aqui. Acho ele bem criativo. Não chega a ser algo genial, tá? Mas ele realmente é uma das histórias clássicas do Batman. Eu não vou comentar muito sobre essa série, tá? Porque é interessante vocês lerem, mas é basicamente o Batman trancafiado no Asilo Arkham e tendo que lidar com todos os psicopatas que estão em tratamento no hospital ou na prisão, né? Que é um hospital psiquiátrico, na verdade. Vamos para a próxima dica, tá? Fica essa dica, esse material vale muito a pena, tá? Isso aqui é um clássico das histórias do Batman. Outra série que eu recomendo bastante é Crise de Identidade, do Brad Meltzer, tá? Ele é um escritor muito bom, eu particularmente gosto das histórias escritas por ele. Ele escreveu também o Arqueiro Verde, uma das melhores fases, na minha opinião. Essa série foi lançada em minissérie, se não me engano, em 7 edições. E depois a Panini lançou esse encadernado em capa cartonada e depois lançou em capa dura também. Tá? É um material tá esgotado, tá? Você consegue achar a minissérie, inclusive eu estou vendendo essa minissérie também, porque eu consegui esse encadernado, fiz uma troca com um colega e de outros materiais e acabou sobrando a minissérie que eu estou vendendo. Aqui ela envolve a esposa de um personagem famoso da DC, tá? E um crime que ocorreu com relação à esposa do Homem Elástico, tá? Que ele é um personagem assim que não é tão famoso dentro do público, entre o público leigo, mas ele é bem famoso na DC, tá? Essa personagem, a esposa dele, ela é morta e todo mundo passa a investigar o assassinato dela, né? E eles acham que tem o envolvimento do Dr. Luz, outros personagens que estão envolvidos, tá? É uma saga bem amarrada, bem divertida. Divertida entre aspas, né? Porque é um drama, na verdade. Quando eu falo divertido, no sentido de uma boa leitura. O Arqueiro Verde tem uma participação muito importante aqui. O Electron também, tá? Na verdade é assim. Eu não posso comentar muito porque o final ele é realmente surpreendente, tá? Ele é uma das melhores sagas da DC, na minha opinião, tá? Ainda mais nos últimos tempos. Esse Crise de Identidade aqui, ele não tem nada a ver com as crises da DC, Crise Infinita, Crise Final, Crise das Infinitas Terras, não tem nenhuma relação com
com reboot ou zeramento de cronologia, tá? Fica a dica desse material aqui, é um material de, na verdade, ele envolve, seria uma investigação de heróis, tá? Então ele teria uma linha mais Batman, vamos dizer assim, no sentido de pistas e tudo mais. É uma série muito bem escrita e eu considero uma das melhores da DC nos últimos tempos. Se você não conseguiu o encadernado, que é realmente difícil de achar, compre a minissérie. Vamos para o próximo, Batman, A Queda do Morcego. Tá? Isso aqui foi publicado primeiramente pela editora Abril, né? E a editora Panini resolveu lançar um encadernado, mas deixou os fãs órfãos. Por quê? Porque ela lançou somente um volume. E a série, se não me engano, ela tem 2 ou 3 volumes. Então a Panini precisaria terminar essa série aqui, mas ela não dá indício nenhum de que vai lançar. Até porque isso aqui é uma publicação consideravelmente antiga, tá? Eu não lembro que ano que a Panini lançou, deixa eu ver se eu acho aqui, mas de qualquer forma ela não continuou. E ela é cobrada pelos fãs, né, para terminar a publicação dessa série do Batman, que ela é famosa, né? Que aqui é quando o surgimento do Bane, né, no universo do Batman, aqui toda a trama, o que ele fez para poder derrotar o Batman, né? É uma edição bem legal. Eu particularmente não acho também, não é nada genial, mas é um marco na série do Batman, e eu acho ela bem escrita, ela tem uma história bacana, é um típico gibi de herói, mas ele é muito bem escrito. E ele tem 270 páginas, é um material que está esgotado, tá? Mas eu acho que vocês conseguem achar em sebos e coisas assim. Fica a dica então, mais uma obra aqui, Batman, A Queda do Morcego, só que você vai ter que ter em mente que a Panini não continuou, então você vai ler somente a primeira parte dessa saga do Batman. Olha o tanto de título que envolveu, o tanto de edições, desculpe, do Batman, e ainda continuava, né? De qualquer forma, fica a dica para vocês aí. Vamos para o próximo. Tadadam! A Morte do Superman. Cara, isso é um pouco complicado, porque assim, as opiniões são bem divergentes quanto a esse material. Eu particularmente gosto bastante da Morte do Superman. Acho as continuações, no sentido de o surgimento do Super Cyborg, do Aço, do Erradicador, eu acho legal, tá? Mas eu dou um foco principal aqui para a Morte do Superman em si. Ele foi lançado primeiro pela editora Abril, ouvi dizer que vendeu aqui no Brasil mais de 1 milhão de cópias, tá? É aquela capa sensacional que eu não entendi porque a Panini fez essa capa aqui. Tinha que ser aquela capa com o símbolo do Superman, aquele símbolo ensanguentado, escorrendo. Eu acho muito bacana aquela capa, mas infelizmente a Panini acabou escolhendo essa. A Panini lançou 2 volumes da Morte do Superman. Esse volume é o que trata realmente da morte dele. Os outros são a continuação, como eu expliquei, com a ressurreição do Superman, né? A apresentação do Superboy, do Super Cyborg, o Erradicador. Mas aqui é a história em si. Eu acho sensacional essa história do Superman. Eu gosto bastante. Ela é escrita e desenhada, tá? Pelo Jurgens. Ele manja muito de Superman. Ele foi um escritor que ficou muito tempo no Superman. Apesar de algumas incoerências aqui na história, eu acho ela muito boa. Acho que ele conseguiu criar um drama bacana e é uma das melhores mortes, apesar que a gente sabe que morte na HQ não é definitiva, mas é uma das melhores mortes das comics, na minha opinião, junto com a morte do Capitão Marvel, da Marvel, né? Não o Capitão Marvel Shazam da DC. Eu achei que a história foi muito bem escrita, ele consegue criar uma tensão, ele realmente passa a imagem do Apocalipse ser um adversário à altura do Superman, um adversário que realmente ele traz um medo para o próprio leitor. Quando você lê, você vê que realmente o cara é casca grossa e que o Superman tem que dar de tudo para poder vencer ele, né? Eu acho as cenas finais que você pode reparar, elas são... eu vou começar a voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó, esse símbolo que eu me referia, né? Que deveria ser a capa
dessa edição, que é em capa dura. E a última edição, ó, são páginas inteiras. Cada página ela tem um quadro só. Isso é espetacular. Olha essas imagens, os desenhos, ele se superou realmente, tá? O Dan, ele acabou se superando nessa arte dele. Eu acho espetacular essa edição, a tensão que ele cria, sabe? Ficou muito bacana mesmo. Tá, obviamente que eu estou soltando as imagens porque não precisa de spoiler, mas é muito legal você ler essa edição. Aqui depois continua com o funeral dele, todas as implicações que teve a morte do Super-Homem em Metrópolis e no resto do mundo. Aí depois nós temos aqui já o corpo do Superman que sumiu, os projetos, como o projeto Superboy, aqui o Super Cyborg. Então o volume 2 também continua nessa mesma linha. São histórias bacanas, tá? Histórias legais e obviamente indispensável para quem é fã do Superman, porque faz parte da mitologia do personagem, acabou fazendo parte, né? Então fica a dica, essa edição ela tem 2 volumes, tá? Esse é o volume 1, não tirei o volume 2 porque é simplesmente uma continuação. Achei que a Panini ficou devendo. Acho que está esgotado, essas edições estão esgotadas. Ou acho que o volume 2 ainda vocês conseguem achar. O volume 1 acho que está esgotado. Mas dá uma procurada aí, pessoal, que isso aqui é edição de colecionador, tá? Aí nós vamos para o próximo aqui que eu vou indicar, que seria também uma espécie de continuação da morte do Superman. Primeiramente nós temos isso aqui, que é a Revanche, tá? Superman, a Revanche. Olha essa capa que bacana da editora Abril. Foi uma minissérie em 3 edições, tá? Vou mostrar para vocês aqui. O que conta nessa Revanche? Obviamente a Revanche, mas ela é muito bem escrita, cara. Ela tem o mesmo roteiro do Dan Jurgens, os desenhos dele, tá? E nessa época aqui, o Apocalipse realmente ele dava medo, né? No sentido até do próprio Superman. Você começa aqui essa edição, ó, você tá lendo, e o Superman tem pesadelos com o Apocalipse. Ele chega a sonhar, ó, ele chega a sonhar com o personagem. Ele acorda assim, realmente assustado por isso aqui. Depois que o Superman renasceu, tá? O Apocalipse também tinha sido despachado para fora, até que ele volta. Ele tenta um resgate dele para analisar o corpo dele que estava no espaço, e ele surge novamente, tá? E toca o terror. O Superman tem que voltar para enfrentá-lo. É muito bacana essa minissérie aqui, eu gosto bastante dela. O Superman aqui ele vai enfrentar um Apocalipse já, como vocês sabem, ele se adapta ao oponente. Então aqui, ó, você pode ver que o Superman está usando toda uma tralha para poder enfrentar esse novo Apocalipse, que já que o Superman normalmente não conseguiria vencê-lo. Então aqui a gente tem também a origem do Apocalipse. Como que o Apocalipse surgiu? É contado toda a história, que você descobre, que eu não vou soltar spoilers, do porquê que ele foi atrás do Superman. É uma trama bem bacana, bem legal. Depois, como vocês sabem, o Apocalipse acabou virando um bucha de canhão, virou um personagem tosco, que depois até o Batman andou surrando alguns clones do Apocalipse, virou um personagem tosco. Até essa edição A Morte e até essa Revanche aqui, cara, é muito bacana. O personagem realmente é muito bem explorado. Depois ele virou essa porcaria que é hoje. Depois houve uma outra continuação, que é o Retorno do Apocalipse, tá? Aqui você já tem uma qualidade sofrível, tá? Não chega a ser péssimo, mas em comparação com as outras edições fica devendo bastante. É novamente escrito e desenhado pelo Jurgens, tá? Aqui temos o Apocalipse com a mente do Brainiac, tá? E perde bastante da qualidade em comparação com as outras edições. Aqui a trama realmente não me agradou. De qualquer forma, eu indicaria pelo menos a Morte, né, e a Revanche, que eu acho que vale muito a pena, que são edições bem bacanas para quem gosta do Superman, quem gosta de uma história de ação, realmente um típico gibi de herói, tá? Então fica a dica para vocês aí, galera. Um abraço para todos.